Fala, turma do agro, como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Tudo certo? Acompanhando o canal América Rural mais uma vez? Que ótimo, que beleza isso aí! E a gente está aqui na lida, mais um vídeo fazendo aplicação de ureia pré-plantio do milho. Então hoje eu vou trazer dois assuntos para vocês, pessoal. Eu vou falar, estou tentando fugir do vento, eu vou tentar falar por que a gente não aplica amônia no milho. E também eu quero comentar um pouco sobre essa lavoura aqui. A nossa pior lavoura é a nossa melhor lavoura. Então continuem aqui nesse vídeo que vai ser bacana demais. Vamos acompanhar mais de perto para ter certeza que não vai encher e vai derramar fora. Pessoal, vocês estão vendo esse catavento? Esse catavento aí, pessoal, foi uma das coisas que mudou a história dos Estados Unidos da América. Foi essa invenção que realmente trouxe prosperidade a toda essa área. Eu vou precisar mudar o caminhão logo mais, porque a parte traseira dele deve estar praticamente vazia. Eu não consigo tirar 3 cargas da traseira, eu tiro 2 e praticamente toda a terceira, mas eu preciso mudar o caminhão. Então agora sim a gente está abastecido novamente para fazer mais alguns rounds aí, para passar mais um pouco de ureia para plantio do milho. Então nesse vídeo aqui, pessoal, deixa eu tirar várias dúvidas de vocês e falar sobre várias coisas diferentes, mas acho que vai ser bem bacana, bem joia mesmo. O que acontece? O pessoal me fez algumas perguntas. Por que a gente utiliza ureia no plantio do milho e amônia no plantio do trigo? Sendo que os dois fazem a suplementação de nitrogênio para a cultura. Outra coisa que o pessoal me pediu, por que a gente passa ureia após o plantio do trigo, após o plantio do milho e não quando o milho está grande? Então eu vou começar respondendo aos poucos. Eu vou começar falando sobre essa lavoura aqui. Essa lavoura aqui, eu vou tentar no verão trazer uma imagem de drone para vocês verem como essa lavoura é toda ela quebrada, como é toda ela judiada. Ou até de repente logo mais, quando eu acabar esses outros assuntos aí, eu vou virar a câmera aqui e jogar vocês para dar uma olhadinha nessa lavoura aqui. Pessoal, por que a gente utiliza ureia no milho? Parecia ureia caindo. Já assistiram aquele vídeo? Eu levantei e começou assim, parecia ureia cair do céu, assim, uma chuvinha calma de pedrinha branca. O que acontece? A gente poderia utilizar amônia no plantio do milho. A gente já utilizou inclusive, mas o que acontece? A amônia, ela vem em estado líquido gasoso, líquido barra gasoso. Então ela tem a amônia tem uma logística totalmente diferente da ureia. A amônia é muito mais complicada para se trabalhar, a logística dela é muito mais complicada. E também é muito mais cara, muito mais perigosa. Você precisa ter uma pessoa extra só fazendo o transporte dos tanques da amônia. E também a plantadeira de milho não aplica amônia. Essa é outra coisa, essa já seria a quarta pergunta que o pessoal me pede. Aplica amônia junto na semente? Não. A amônia é aplicada numa linha diferente, a amônia é aplicada na carreira da frente de discos. E
e ela é aplicada mais profunda também, porque a amônia ela pode causar alguns problemas se você coloca ela em contato com a semente. Então por isso ela tem que ser aplicada diferente. E como a plantadeira de milho não tem essa possibilidade, então a gente teria que fazer a aplicação de amônia com outro implemento. Esse implemento se chama, o pessoal chama aqui de applicator, ou que seria aplicador, a tradução livre, literal. E esse implemento, muitos estados, aonde, por exemplo, no Corn Belt, aonde o pessoal tem muito acesso à água, à irrigação e chove muito bem, eles também têm uma produção de milho fantástica, passando das 300 sacas de milho por hectare. O recorde mundial foi feito naquela região, então eles aplicam a amônia antes do plantio do milho, e quando o milho já está num certo tamanho, num certo período do desenvolvimento dele, eles fazem a segunda aplicação. Esse applicator, ele aplica bem certo no meio das linhas do milho. Totalmente outra realidade do que a gente vive aqui. Quando a gente aplicou amônia no milho, a gente fez a aplicação da amônia e do NPK, a gente fez a aplicação do fertilizante com a plantadeira de trigo. O que acontece? Ao invés de ter trigo na plantadeira, a gente tinha o NPK e também fazia a aplicação da amônia com a semeadeira, porque a semeadeira puxa o tanque da amônia, ela está toda pronta. Então fosse como se a gente estivesse plantando trigo sem a semente de trigo, obviamente, e a plantadeira de milho fez o plantio do milho. Deu muito certo, funcionou muito bem, a gente teve bons resultados, porém a gente estava 2 vezes na lavoura com tratores. Essa máquina aqui, que é o espalhador de fertilizantes sólidos, ela é uma máquina que ela tem um rendimento muito alto. Porque ela tem 60 pés de largura, e eu faço a aplicação, obviamente, numa lavoura boa. Essa lavoura aqui tem suas particularidades, ela é uma lavoura terrível, ela é a pior lavoura que a gente tem disparado, e assim ela vai continuar para toda a vida, porque a gente não pode mexer. Mas se fosse uma lavoura boa, eu consigo aplicar, eu estou olhando aqui no velocímetro, na faixa de 30 a 35, de repente até 40 km por hora. Eu consigo aplicar com essa máquina aqui, o que é muito, muito rápido. Então ela tem um rendimento muito grande, ela tem um consumo de combustível muito menor do que do trator, obviamente não é pouco também, mas é muito menor do que do trator. Então ela acaba se tornando muito mais prática. Sem falar que na questão da ureia ou no NPK eu posso fazer tudo praticamente sozinho. Eu só preciso de auxílio de mais uma pessoa quando a gente está mudando de região, que daí eu preciso de uma caminhoneta para levar a esteira transportadora e alguém para me dar uma carona de volta para vir buscar o caminhão. Então é muito mais prático, é muito melhor de trabalhar com a ureia no lugar da amônia. A diferença entre a ureia e a amônia é basicamente, as duas são fontes de suplementação de nitrogênio. Pessoal, como eu sempre digo, os comentários são o nosso melhor aliado. Então, agrônomos, pessoal que tem mais conhecimento técnico da parte agronômica, como eu sempre falo, eu não sou agrônomo, deixa aqui embaixo nos comentários. A diferença entre a amônia e a ureia é que a amônia tem uma quantidade mais concentrada de nitrogênio. Desculpem se eu não tiver certeza dos números, mas a ureia tem em torno de 40 a 45%, a 40 a 45%, algo aí no meio de nitrogênio presente na sua composição. Eu diria que é 43, mas eu posso estar equivocado. A amônia, ela tem o dobro disso, ela tem 82% de nitrogênio na sua composição. Então, resumindo, a amônia tem muito mais nitrogênio por quantidade. E daí vocês vão me perguntar, mas e vale a pena por questão do preço? Vale a pena. Hoje mesmo, quando eu estou gravando o vídeo, hoje de manhã, eu fui lá na empresa que faz que é o nosso fornecedor de insumos, sementes, químicos e várias coisas. O preço da amônia na tabela estava $700 a tonelada métrica, $700 a tonelada de amônia e $500 a tonelada de ureia. Porém, se a amônia tem o dobro de nitrogênio do que a ureia, significa que a gente só precisa colocar a metade da quantidade de amônia para compensar. Então a amônia ela acaba saindo muito mais barata. Porém, como eu falei, tem os prós e contras. A gente precisaria vir hoje
com as nossas semeadeiras de trigo que estão lá na outra lavoura parada, estacionada. A gente não acabou o plantio de trigo ainda, o plantio de trigo ainda continua, então a gente teria que trazer elas, deslocar elas aqui para o plantio do milho, fazer a conversão, no caso, fazer a calibração novamente, então seria bastante trabalho, não vale a pena. Então essa é uma das diferenças, esse é o motivo porque a gente não aplica amônia no milho. E também tem outra curiosidade, pessoal, a amônia a gente chama no fall, que seria no outono. No nosso outono a amônia é muito mais barata, às vezes ela chega a metade do preço do que agora. Então a minha ideia, eu sugeri para o Scott, isso é um projeto que eu tive, para a gente comprar um implemento desses para fazer a aplicação de amônia e aplicar a amônia no outono. Esse implemento não é muito barato não, eu diria que seria na faixa de uns 100 mil dólares, porém ele com o tempo você pagaria. Obviamente que se a gente aplicar no outono a amônia, a gente vai perder alguma parte, porque ela vai ficar praticamente 6 meses parada na lavoura. Então um pouco a gente vai perder pro meio ambiente. Porém, mesmo assim, eu acredito que é vantajoso e dá para ganhar dinheiro fazendo isso. Dá para guardar muito dinheiro fazendo isso, porque geralmente a ideia é fazer a aplicação alguns dias antes de começar a nevar. E caso você faça essa aplicação e neve, esfrie muito, congela o solo, vai segurar a amônia. Você vai perder muito pouco. Porém, caso não nevar, não chover e não congelar o solo, você vai perder mais. Então essas são algumas diferenças e obviamente aqui a gente tem muitas diferenças. Deixa eu buscar vocês aqui agora, vai chacoalhar um pouco. Essa parte aqui da lavoura é a parte bonita. Dá em torno de, eu vou dizer o que, dá uns 300, 400 metros de largura, onde tem uma pegada mais bonita. Mas pessoal, aqui assim a gente planta no meio dos morros. E vocês podem ver que o relevo aqui, ele é, você pode considerar ele plano, mas ele não é tão plano assim. O que acontece? Ele tem uma área de planície considerável e aí ele tem algumas coxilhas no meio, como a gente conhece lá no sul de coxilhas, e elas geralmente elas são até que bem inclinadas e elas são pequenas, mas bem localizadas. Então é um relevo bem diferente. Tem muita pedra, o nosso solo aqui é muito raso, diferente do que muita gente pensa. Mas pessoal, deixa eu virar a câmera aqui. Tô falando de Heringer, Dakota do Norte. Quando eu falo das nossas diferenças e das nossas peculiaridades, eu tô levando em conta a minha realidade. Eu não tô levando em conta a realidade de Ohio, Iowa, Nebraska, Idaho ou qualquer outro estado. Estou falando aqui da minha região, porque os Estados Unidos é um país continental, é um país muito grande e tem muita diferença de região para região. Então esse vídeo eu sei que é muita informação mesmo, daria para fazer 2 vídeos, mas eu achei que seria bem interessante eu falar sobre isso, para vocês conseguirem se localizar e ter um pouco de noção do que a gente passa aqui. Mas eu falei que essa lavoura aqui é a nossa pior lavoura. Por que isso? Por que a gente não arruma? Se a gente tem todas as máquinas, tem a máquina de recolher pedra, tem escarificador, tem grade, tem mini carregadeira, o que você imaginar, motoniveladora, a gente tem vários equipamentos. Por que a gente não conserta essa lavoura? Então, olha só. Esse aqui é um leve probleminha do Raven. É um GPS um pouco mais antigo, uma tecnologia um pouco mais antiga. Ele perde os dados, parece que ele tipo, você dessintoniza e daí ele fica andando em volta o tempo todo, até que você tira ele do GPS, daí vai embora. Então por que a gente não conserta essa lavoura aqui, que é uma lavoura tão ruim de trabalhar, tem tanta pedra, quebra a máquina e dá tanto problema? Pessoal, essa lavoura aqui, não nessa parte que eu tô aqui. Aqui, como vocês podem ver, parece ser uma área de várzea. Aqui não é tão ruim assim, mas toda aquela região lá é horrível. Essa lavoura aqui, como eu já falei para vocês, a gente tem uma lavoura que antigamente era uma mina de carvão. É essa lavoura aqui. Essa lavoura aqui foi toda ela minerada.
foi feito uma cratera gigante lá no meio dela, do lado daquela coxilha, e aqui por muitos anos foi extraído carvão. Outro assunto que eu vou trazer para vocês no verão: a Dakota do Norte, além de ter muito petróleo, tem muito carvão. Praticamente todo o estado é coberto por carvão. Então essa região aqui, essa lavoura foi minerado muito carvão antigamente. Eu não tenho certeza dos dados, em que ano foi, por quanto tempo, quanto foi extraído, não tenho nada, mas eu estou em busca disso porque eu gosto muito de história. Então eles mineraram tudo isso aqui. E o que acontece quando você começa a minerar em uma região onde o solo é muito raso? Eles trabalharam só com pedra e eles cobriram essas crateras com pedra. Então a gente está cultivando essas pedras, para ser bem sincero. E por que a gente não para de cultivar? O primeiro ano que foi arrendada essa área aqui, essa área na verdade veio junto como se fosse um pacote. Vocês assistiram o vídeo onde eu mostrei aquela fazenda abandonada? Então, já fazem muitos anos que a propriedade arrenda as terras daquele senhor que faleceu algum tempo atrás. E essa área aqui, ele só disse que ele iria arrendar as outras lavouras caso a gente fosse cultivar essa lavoura aqui. E na época, era bem antes de eu chegar aqui, na época o meu chefe não queria cultivar, mas para não perder a oportunidade das terras melhores, ou que ele achava que eram melhores, ele cultivou essa lavoura aqui. E coincidentemente no primeiro ano foi a melhor produção que eles tiveram. Coincidentemente no segundo ano foi a melhor produção que a fazenda teve. E desde que a gente começou a cultivar essa lavoura aqui, obviamente que alguns anos atrás, quando ele arrendou as lavouras da Dakota do Sul, se chove mais na Dakota do Sul do que aqui, lá produz melhor, porque a terra lá é fantástica, muito boa também. Porém, quando a chuva é parelha, essa lavoura aqui, ela sempre produz de 10 a 15 sacas de trigo a mais por hectare do que a nossa segunda melhor lavoura. Então, pessoal que é da área da agronomia, eu sei que alguns agrônomos já comentaram que pode sim ter a ver porque foi minerado, foi misturado esse carvão, mais minerais, nutrientes da terra, mas é fantástica. É a nossa pior lavoura, dá muita dor de cabeça para nós, mas é uma produção fantástica. Aqui assim é um solo firme, mas na área ao leste, se a gente vai aqui uns 600, 700 metros ao leste, é um atoleiro, é um banhadal, é muito difícil de trabalhar nessa área. E sem falar que também essa área aqui ela foi gradeada por muitos anos com aquele modelo antigo de grade e formou um monte de barreiras, daí a máquina vai o tempo todo assim. É uma dor de cabeça. Então, por que a gente está fazendo essa aplicação louca de ureia em cima do plantio, ou antes do plantio? O que acontece? Isso é como a gente faz normalmente. A gente faz a aplicação da ureia ou do fertilizante, porque geralmente é colocado fertilizante, a gente chama de blend, que seria mistura, ou starter, que é o inicial, em tradução literal. Então a gente faz a aplicação desse starter ou dessa ureia antes do plantio, e daí faz a aplicação na lavoura, faz o plantio com a plantadeira vai fazer automaticamente uma pequena incorporação no solo. Outro método que a gente utiliza, a gente faz a aplicação desse fertilizante quando, por exemplo, para canola, porque logo após a colheita do milho geralmente é feito a incorporação da palha do milho no solo. Então a gente passa uma grade de alta velocidade só para dar uma picada na palha e dar uma escondida nela, por vários fatores que eu já expliquei. Porque facilita muito no próximo ano para aquecer a temperatura, para aumentar a temperatura do solo, aquecer o solo. Também quando tem esses ventos loucos, não fica voando a palha, porque senão ela vai parar toda na lavoura do vizinho, você não vai ter matéria orgânica nenhuma no futuro. Então tem vários motivos que é necessário fazer essa incorporação da palha. E daí junto com isso já incorpora o adubo. Então esses métodos são os métodos que eu diria melhores para fazer. Porém, não é todo ano que a gente consegue fazer. Por exemplo, esse ano, por condições adversas, e a gente está com uma equipe menor,
Então o plantio do milho começou, a plantadeira do milho começou a rodar antes e a gente não conseguiu colocar a ureia na terra para a plantadeira conseguir vir, passar por cima e dar uma incorporada nela. Mas o que acontece? A previsão de chuva é para amanhã e tem previsão de um pouco de neve para domingo. É uma neve tarde, não são as condições ideais nessa época do ano, porque obviamente você vê em neve, quer dizer que está vindo com frio e o solo recém começou a aumentar a temperatura, já vai levar um choque, vai cair de novo um pouco. Mas se tratando da seca que a gente tá, qualquer tipo de umidade, se é chuva ou neve, não importa, a gente precisa mesmo e a gente vai ser muito grato se vir neve. Então, por isso que está sendo feita a aplicação de ureia agora. Inclusive eu estou puxando bastante. Hoje de noite vou trabalhar até bem tarde, porque eu quero tentar acabar. Eu tenho em torno de 120 a 140 hectares para aplicar ainda hoje de noite. Agora já são 20 para as 8 e é para começar a chover às 1h da madrugada. As previsões do tempo aqui são relativamente boas. O problema não é que as previsões não acertam, o problema é que o clima é muito instável aqui. Se vocês acham que o Brasil tem clima instável, falando no Brasil como um todo, mesmo regiões que eu sei que muitas vezes o tempo está limpo, sobe uma nuvem e chove, vocês não têm ideia como é que é o clima aqui. Aqui agora a temperatura está positiva, em poucas horas pode cair para abaixo de zero e começar a nevar. Nunca sabe o que vai acontecer. É um clima muito instável mesmo. Mas então esse seria o motivo que eu estou fazendo a aplicação agora. Porque a previsão é de chuva para o final de semana e a chuva vai dar uma lavada nessa ureia e vai colocar ela dentro do solo. Então vamos ver se eu vou conseguir vencer ou não. Eu vou tentar finalizar esse vídeo um pouco mais tarde para ver até que horas eu vou ir. Daí eu vou passar para vocês. Ficam aí se vocês estão curiosos para saber o que vai acontecer hoje à noite. Então pessoal, acabei. A gente tem uma lavourinha pequenininha aqui pertinho da cidade. Na verdade a cidade é aqui do lado. E daí eu espalhei uma ureia aqui assim. A minha ideia era... Deixa eu enlonar aí. A minha ideia era secar o tanque, mas eu não sei com quanta ureia eu tô dentro do tanque. Então essa lavourinha lá, uns 5 hectares, eu passei ela umas 2 vezes e não acabou a ureia. Eu não vou ficar passando aí, não vou jogar tanta ureia assim. Ah, eu não comentei nesse vídeo aqui, pessoal, mas a gente está colocando 112 kg de ureia por hectare, é o que a gente está colocando. E normalmente a gente coloca o dobro disso, mas esse ano a gente diminuiu por questão da seca e tudo mais. Então tem anos que vai até mais, tem anos que sobe até um pouco mais de... depende. Quando era a taxa variável, a gente chegava a colocar entre 150 a 350 quilos da mistura, que seria a ureia e o NPK, tudo, porque taxa variável obviamente varia. Às vezes num ponto ela estoura lá para cima e lá no outro cai lá embaixo. Então eram esses números que ficava batendo na tela mais ou menos. Mas tudo depende todo ano, com previsão do tempo, se vai chover, se não vai. Mas esse ano é 112 kg de ureia por hectare, é só isso que a gente está aplicando. Então, se vai chover ou não, não sei. Vamos ver, já deveria estar chovendo faz 1 hora. Não, 40 minutos deveria estar chovendo e não começou a chover. Mas por esse motivo que eu consegui acabar de colocar a ureia aqui. Tem uma lavoura só que falta, em torno de 130 hectares ainda, que vai ser feito mais tarde. Então eu vou estar provavelmente trazendo nos próximos vídeos aí, não sei, talvez plantio de trigo vai estar voltando, mas vamos ver. Esse final de semana é para chover e daí a gente vai começar a fazer um planejamento novo pós-chuva. Vamos ver o que vamos fazer. Pessoal, muito obrigado por quem acompanhou o vídeo até aqui. Muito obrigado por quem acompanha o canal América Rural. Deixa um likezão no vídeo, deixa um comentário aqui também sobre suas dúvidas e até a próxima. Valeu!